Opa! E agora eu vou compartilhar com vocês. Aí. Tá todo mundo aqui no slide da capa? Sim. Ah, ok. Obrigada. Bom, então a gente vai começar a falar sobre essa Masterclass. Eu crio o meu 2023 e o que eu quero aqui é trabalhar a mentalidade de vocês. Por quê? Porque os nossos impeditivos, os nossos medos, eles estão escondidos dentro do nosso subconsciente. E a nossa busca hoje é identificar alguns desses sabotadores, desses vírus, desses impeditivos, para que vocês consigam planejar o seu 2023 da melhor forma possível. No finalzinho tem algumas perguntas que vai trazendo consciência a qualquer momento. Quer compartilhar, quer tirar uma dúvida, quer fazer um questionamento, pode abrir o áudio e já começar a falar comigo. Às vezes eu não vou ver a mãozinha, porque eu não consigo ver todo mundo quando está no modo de compartilhamento, eu vejo só as primeiras que abriram o vídeo. As outras ficam escondidinhas, eu tenho que ficar abrindo a seta, tá bom? Então, vamos começar aqui. Essa Masterclass, às vezes, pode ter profissionais aqui que não são terapeutas infantis, e alguns me perguntam, Jô, você só trabalha com terapeuta infantil? É a massa. 90% das profissionais com que eu faço mentoria, individual ou em grupo, são terapeutas infantis. Mas eu atendo qualquer pessoa que queira desenvolver a mentalidade, que queira conquistar seus sonhos, que queira tirar os seus impeditivos. Eu sou Joenice Souza, sou Master Coach pela Febracis, a maior instituição de coach do mundo, não é do Brasil, é do mundo, não é das Américas, é do mundo, ela é internacional. Eu sou educadora há mais de 30 anos, atuo com gestão de pessoas e negócios há mais de 20 anos, 12 deles dentro da Petrobras, e há 6 anos eu sou mentora de carreira e de negócios de terapeutas infantis. Essa é a minha expertise hoje, então eu estou entendendo de autismo mais do que eu entendo de fazer arroz lá na minha cozinha. De tanto que eu falo sobre isso o tempo todo, os exemplos disso, então é minha rotina. A terapeuta profissional, ela busca, profissional que busca autoconhecimento, mas vive inseguras, vive no medo, acha que nunca está pronta, mas é competente e sempre tem resultados. Então, o que impede a pessoa de vencer o medo, de vencer a insegurança e conquistar o seu lugar, né, o seu espaço? Porque hoje eu falo que as terapeutas infantis, elas todas viraram mico-leão dourado. As terapeutas ocupacionais, então, não pode matar, né? Virou crime inafiançável, porque a gente não está encontrando no mercado. E eu tive uma mentoria hoje com uma terapeuta infantil que está desvalorizada, ela está trabalhando em 4 lugares, um deles pagando R$20, e é uma pessoa bem qualificada, uma pessoa que já fez o curso da Cora, que já tem uma parte da jornada da integração sensorial, e mesmo assim está se submetendo a isso. E a resposta que ela me deu foi exatamente essa: eu não me conheço, eu não sei o meu valor, eu não consigo ver o meu potencial, a minha capacidade, a minha valorização. Eu não consigo sair de um lugar que eu estou ganhando 20 e ir para um que eu vou ganhar 80, porque parece que eu estou deixando as crianças abandonadas, sem ninguém. Então, se a gente for sempre olhar para isso, a gente não cresce. A gente tem sempre que ir para um outro nível acreditando. Tem uma recém-formada que vem para o meu lugar. Igual eu falo para aquelas que são concursadas. Sai! Você entrou ali quando você não tinha opção na vida, quando você não tinha visão do mundo. Agora que você sabe e vocês estão vivendo o melhor momento da terapia infantil, dá o lugar para outra que está vivendo ainda na insegurança. Você já está pronta para dar o próximo passo. E por que não veem o seu valor? Porque não enxergam seus pontos fortes, não reconhecem seu potencial, têm dificuldade de reconhecer a sua real identidade. Uma pergunta que eu sempre faço nisso da mentoria é: quem sou eu? Quem é você? Quem é você, Laís? Quem é você, Meire? Quem é você, Claudete? Quem é você, Flávia, Ariane, Rosaíta, Maria Luísa? Porque, normalmente, quando a gente é pego com essa pergunta, a gente vai falar: eu sou terapeuta ocupacional, eu sou fonoaudióloga, eu sou professora, eu sou... E vai falando as funções: sou mãe, sou esposa, mas e os meus adjetivos de fato?
Ah, Jô, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa medrosa. Ok, e o que que você tem de bom? Porque a primeira coisa que eu tenho que usar para ser o seu combustível, para você decolar, é o que você já tem, que é forte. Porque o que você tem que não é tão forte, que não é tão bom, a gente vai trabalhar isso. A gente vai melhorar os seus pontos, né? Mas a maioria das pessoas, das profissionais, e principalmente quando eu faço essa pergunta, no âmbito profissional, quem é você profissionalmente? Se coloca menos, se coloca desvalorizada, né? Então, olhar para esse valor é que te dá a certeza do que você consegue fazer, é o que te mostra as suas habilidades. E 95% do que a gente faz todos os dias é mental, e 5% é estratégia. Ju, como que é isso? Então, eu estou com a minha mentalidade desenvolvida? Não. É mental porque esses 95% você fez ontem, fez hoje, fez ontem, fez antes de ontem, vem fazendo há muitos anos. São as coisas que você faz todo dia, ela faz tudo sempre igual. É escovar o dente, pentear o cabelo, a forma como você toma café. Normalmente, quem gosta do pão com manteiga é o mesmo estilo, a forma como você amarrou o cadarço. As escolhas inconscientes, você faz mais de 60 mil escolhas no dia. Então, são decisões. Eu bebo água, eu tomo café, ou eu tomo leite, ou eu tomo café com leite, e assim, ao longo do dia, você vai tomando um monte de decisões e que você nem percebe. Muitas de vocês, se eu falar assim, o que comeu no café da manhã, vai ter que parar para pensar. Mesmo que é uma rotina, um padrão aqui em casa é sempre tapioca branca, mesmo de polvilho, ou a tapioca de milharina. É o mais comum aqui em casa. E os recheios é que a gente vai mudando. Então, é fácil para mim, eu só tenho que lembrar, foi qual das duas tapioca, amarela ou a branca, como diz meu marido, né? Então, a gente tem um padrão, tem uma rotina. Porque se um belo dia eu decido que às 6h30 da manhã eu vou malhar, eu vou fazer uma caminhada, é desafiador. Não está na minha programação. Isso não está nos meus 95%. Para eu conseguir fazer, eu tenho que bolar uma estratégia dentro dos 5%. Então, só 5% das coisas que eu faço no meu dia é inovação, é descrito, é calculado. E um monte de coisa que a gente planeja, a gente sai fora. Nossa, Jô, eu planejei um monte de coisa ontem, só consegui fazer uma. Não consegui fazer nada do que estava planejado. Então, nesse dia, você foi 100% só sua mentalidade, o que já estava programado, você não mudou nada. Então, olhar para isso, o que é essa programação do 95%? É aí dentro que está a parte improdutiva. É aí dentro que está o seu medo, é aí dentro que está a sua insegurança, é aí dentro que está as travas, as algemas, as correntes, e é aí que a gente tem que liberar, né? Liberar geral aí. E toda vez que a gente decide mudar, por que a gente não consegue? A partir de amanhã eu vou me organizar. A partir de amanhã eu vou me alimentar melhor. A partir de amanhã eu vou fazer dieta. A partir de amanhã, ou segunda-feira, ou do bendito do dia 1º de janeiro, né? Abençoado, que devia ter 100 dia 1º de janeiro no ano, para a gente poder recomeçar de novo, né? Então, toda vez que a gente fala eu vou, aí surge uma parede. E esse muro, essa parede, que a gente precisa derrubar ele, toda vez que eu vou usar os 5%, são os nossos paradigmas, as nossas convicções, as nossas verdades, os nossos padrões comportamentais, as nossas crenças, o nome que você quiser. São as razões pelas quais você faz. Tem uma lenda, que tem vários livros, isso eu gosto muito. O marido perguntou, esposa, né? Eu não lembro o nome dela na história, mas esposa, por que toda vez que você vai cozinhar o pernil do cabrito dentro da panela, você dobra o osso? Minha mãe sempre fez assim, e é assim que é bom. Sogra, por que você sempre vai cozinhar o pernil do cabrito? Você dá essa dobradinha. Porque a minha mãe fazia assim. Ô, vó, por que a senhora dobrava o pernil de cabrito? Porque naquele tempo a panela de pressão era pequena, meu filho, e não cabia o pernil aberto, igual as panelas que vocês têm hoje, que são enormes. Então, eu tinha que dar aquele cortinho e dobrar o ossinho. Então, assim como o pernil, quantas coisas a gente vem repetindo padrão de pai e mãe, de avós, dos religiosos, dos professores, porque eram nossa autoridade.
Estuda isso que vai cair na prova. A gente nunca aprendeu de verdade. Poucos professores, a Cora já teve, que faziam uma dissertação, uma apresentação para aprender história, geografia, mas eu decorava hidrografia, relevo, planalto, planície, de cada estado do Brasil para fazer prova. Para quê, gente? Sei nada hoje. Eu sei o Rio São Francisco, que nasce aqui em Minas, eu fui ver onde ele nasce e sei lá onde ele destamboca entre Maceió e Aracaju. Ele eu sei, me interessou, passa na minha cidade. Qual outro rio que eu sei? O Tietê. Morei muito tempo lá em São Paulo, naquela região onde o Tietê vai nascendo, onde ele ainda é limpo, onde ele ainda é cristalino, onde ele ainda é transparente, até ele virar aquele esgotão no centro de São Paulo. Então, alguns a gente acaba tendo uma vivência, mas na hora que aquele rio me interessa, eu vou estudar sobre aquilo. Ah, eu quero andar no Rio Nilo, vou saber sobre o Rio Nilo. Qual o melhor trecho para eu navegar no Rio Nilo? Pô, vou para lá, eu quero saber. Né? Então, a gente vem trazendo convicções da nossa infância e das autoridades que nos representaram. E esses paradigmas são os programas mentais que estão por trás do nosso comportamento. Quer mudar um comportamento? Muda o paradigma. Ah, Jô, como muda o paradigma? Muda um hábito. Então, é uma sequência de coisas. Ah, a partir de amanhã eu não quero mais beber água assim. Não é só, porque logo você vai voltar a beber água assim, porque existe uma programação. Né? A gente vai ver já já como que a gente nasce lindo e maravilhoso. E o que acontece com esses paradigmas? Ah, eu vou mudar esse hábito. Vira um cabo de guerra. Vira um cabo de guerra o tempo todo. Eu quero ir e volto. Eu quero ir. Vocês devem estar identificando em várias situações. Eu não quero mais falar assim, grosseiro com meu pai ou com minha mãe. Eu não quero mais falar estúpido com os meus filhos. Eu não quero mais gritar com os meus filhos. Eu não quero mais ter esse comportamento com meu marido. 2 dias, no máximo, você consegue. Depois você volta a fazer tudo sempre igual. Por quê? Porque está na programação. Quando eu quero mudar o programa do meu computador, eu faço um reset. E o que não serve, o rapaz fala assim, Jô, fiz o backup, instala tudo. Eu falei, não, tem coisa aí que não serve. Lixo, tira fora. E eu reinstalo só aquilo que eu quero. A gente não precisa tirar tudo, mas a gente precisa reprogramar aquilo que nos impede. Né? O paradigma, ele tira a nossa percepção, a nossa criatividade, a nossa produtividade e a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Eu comento muito que eu tinha uma programação da infância, eu sou filha de pescadores, neta de pescadores, de família muito humilde. E toda vez que estava ali, a família toda reunida no quintal de vô, com frequência, eles afirmavam assim, nós somos pobres, mas somos felizes. Eu fui identificar essa programação recentemente, num curso da Febracis, que eu fui refazer ele pela 3ª vez, e eu não tinha visto, é um curso ligado ao financeiro. Eu falei, nossa, então se na minha percepção eu sou pobre, já sou feliz, para que eu vou querer ser rica, se eu já sou feliz e a felicidade é algo que a gente busca todo dia? Então parece uma coisa tosca, mas é uma frase que a gente fala corriqueiramente. E cada vez que eu falo, eu nem peguei meus post-its hoje, né? Peraí, isso aqui é rápido. Toda vez que a gente fala algo que a gente ouviu na infância inteira, a gente vai reforçando aquilo. A gente vai afirmando aquela. Então, toda vez que eu falava, eu sou pobre, mas sou feliz. Em cada célula do meu corpo, eu vou colocando mais disso. Porque se eu ouvia isso toda vez que reunia lá na casa dos meus avós, eu estou cheia disso. Só que agora eu percebo que isso não me serve mais. Eu identifiquei e eu não quero mais. É assim que a gente muda paradigma. Jô, é fácil? Não é, não. A gente vai encontrar a parede do terror, a parede dura, aquele muro. O Érico Rocha, ele fala que no dia que ele decidiu sair do banco, ele jogou o chapéu para o outro lado e ele teve que pular. No outro dia ele voltou e falou, chefe, arrependi. Ele falou, já era. Já tinha jogado o chapéu. Já era, agora pule para o outro lado e pegue o seu chapéu. Então, se a gente não faz isso, a gente fica lutando o tempo todo. Aqui está o muro. O lado de cá está a segurança, o que eu conheço. E o lado de cá está o crescimento. Para eu crescer, eu tenho que passar por essa parede. Não tem outro jeito. E essa parede é chutar os meus paradigmas.
né? É não aceitar mais eles dentro da minha vida. E aí sim, nessa hora que eu pulo para o outro lado, eu começo o autodesenvolvimento e começo a crescer. A partir da hora que eu falo, muro, você não me impede, eu começo a crescer. E como que nascem esses paradigmas? A repetição, ou forte impacto emocional, ou algo muito forte emocionalmente, ou repetição. Todo dia alguém bota aquele post-it em você. Menino, você é inadequado. Menina, você é destrambelhado. Menino, você é burro. Menino, você é distraído. Menino, você não faz nada direito. E começa a repetição daquilo todo dia, todo dia, todo dia. Esse menino é muito calado. Esse menino fala demais. Esse menino não aprende nada. Esse menino é ruim de matemática. E começa os rótulos. Então, por repetição ou por forte impacto emocional. Uma surra que a gente toma, um castigo que a gente toma, uma pancada que a gente toma, a perda de alguém que a gente ama muito, tudo isso é forte impacto emocional. Bom, a gente nasce com o nosso copinho assim, ó, aberto. A nossa mente é aberta. Eu falo que a muleira já vem aberta por causa disso, né? E aí, tudo que a gente vê, ouvir, sentir, experimentar, cheirar, tocou, a gente vai ter a percepção daquilo e vai jogando aqui dentro da nossa cachola. Então, quando a criança nasce, ela começa a engatinhar, não tem ninguém que fala, isso não é possível para você. Todo mundo, muito pelo contrário, incentiva. Ela começa a andar, ninguém fala, aquilo não é possível para você. As pessoas incentivam. Que horas que começam a falar para a gente isso? É logo depois, a criança já foi observando certas coisas, os pais falando o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, e depois ela foi vendo, né? Até uma certa hora todo mundo incentivava, ela era engraçadinha, e depois de um dado momento ela começou a ser inconveniente, inadequada. Tudo que ela fazia já não tinha mais gracinha, aquela apertadinha na bochecha. E a criança começou a perceber que algo está errado. E ela começa a formar a mentalidade. Então, tudo que ela viu, ouviu, sentiu lá da infância, está aqui na mente subconsciente. E aí, ela começa a agir falando, está certo, está errado, é escuro, é claro, é alto, é baixo. Aceita ou rejeita com base no que está na sua programação. E a mente subconsciente, ela não entende o que é certo, o que você viveu, o que você não viveu. Ela gravou aquilo tudo, aquela programação toda. E os 95% que a gente age ao longo do dia, a gente age com essa mente subconsciente. O que veio para aqui, lá da infância. Isso que a gente pegou tudo, que ficou aqui. E às vezes a gente nem sabe por que a gente tem algumas atitudes. Eu percebia que eu tinha uma mania de começar as coisas, não terminar e falava, não tem problema. Um dia eu percebi um padrão. Toda vez que a gente falava, pai, me dá isso. Vontade é coisa que dá e passa. Pai, me leva para tal lugar. Vontade é coisa que dá e passa. Pai, vontade é coisa que dá e passa. Era uma programação, o pai falava isso umas 20 vezes por dia para a gente. Para desistir, né? Para a gente desistir de algo, ele afirmava, ele falava essa frase numa afirmativa muito forte e constante. Até que a gente identifique isso, a gente já viveu muito vontade que a gente foi deixando passar. E aí, quando a minha mente subconsciente, ela percebe uma emoção, ela joga essa emoção para o meu corpo. Ela vira uma vibração. Se eu fico alegre, eu vou vibrar alegria. Se eu fico triste, eu vou vibrar tristeza. Isso tudo para tomar consciência de onde que surgem os impeditivos de vocês, os medos, as inseguranças, para que vocês consigam ter seus resultados. E aí, quando o meu corpo vibra, eu tenho uma ação. Para minha ação existe uma reação. Tudo na vida. Eu jogo ping, Zequinha joga pong. Eu jogo ping, Zequinha joga pong. Eu jogo a bola na parede, a bola volta. Eu jogo a bola no chão, a bola pula e volta. Para cada ação existe uma reação. Então, para cada vez que eu tenho medo, eu perco algo. Para cada vez que eu enfrento o muro que está me impedindo de ir além, eu recebo algo. Ação, reação. Não existe pessoas que foram, como é que fala? Que faliram
pessoas que não deram certo, existem pessoas que desistem, né, antes de conseguirem seu real resultado. E aí, os dois grandes erros da maioria das pessoas quando elas querem mudar é viver de forma inconsciente, continuar agindo a vida toda nos 95% inconsciente. Não mudar isso e querer mudar algo na vida, começando no efeito, no esforço. Eu vou fazer força, porque a gente já tem essa concepção que vem da infância, que o trabalho é algo duro, é algo árduo. Os nossos pais falavam, eu estou trabalhando duro para te colocar na escola. Eu trabalho todos os dias para te colocar, para te dar o melhor. E começavam a falar o que eles estavam fazendo e mostravam que era sofrido, que era doloroso aquele processo de trazer educação e comida para dentro de casa. Então, a gente tem já uma concepção que tudo é feito com esforço, que a gente não pode vencer as coisas com amorosidade. E aí, a gente começa a ter o hábito de tudo que a gente capta, a gente querer jogar para a mente consciente, aceitar ou rejeitar, enquanto que o correto é eu trazer para a minha mente subconsciente. E eu vou explicar como que a gente faz isso. A partir da hora que eu trago para a minha mente subconsciente, eu consigo identificar meus paradigmas, eu consigo ver as emoções que eles geram no meu corpo e eu consigo observar o que eu tenho que mudar. Como que é mudar na força do braço? Toda vez que a gente tem os nossos resultados, a gente olha para eles e ou tem alegria ou tem tristeza, ou tem felicidade ou tem frustração. Então, muitas profissionais estão olhando para a vida profissional e estão frustradas. Aí elas ficam pensando nessa frustração, nessa incapacidade, nesse medo, nessa falta de resultados bons e ficam olhando, pensando nos resultados ruins. Isso vem um sentimento que vibra no corpo dela. Se eu sinto medo, a minha ação é paralisar. Se eu sinto coragem, a minha ação é ir para frente. Então, fica esse ciclo aqui. Resultado do ruim, os pensamentos negativos, sentimento negativo, e eu ajo movido pela minha incapacidade, pelos meus medos, pelas minhas inseguranças. E toda vez que o ser humano ele vive esse ciclo, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, igual a mentorada que eu falei para vocês hoje, mas eles têm baixo desempenho. E vai ter mais frustração, mais confusão e mais dúvida, e mais resultados ruins, e mais baixo desempenho. E como que a gente muda isso, Jô? Como que muda? Bom, da mesma forma que a gente captou isso, vendo, ouvindo, sentindo, cheirando, provando, eu quisesse ou não aquilo, eu provei aquilo, agora eu tenho que fazer isso de forma sábia. Agora eu tenho que fazer isso de forma consciente. E o que que muda? A mudança está na sua mente. Em vez de eu pegar o meu resultado, pensar nele, sentir nele e agir, eu vou pegar o pensamento. Porque lá na infância, o que aconteceu foi a informação chegou primeiro e eu passei a vida toda agindo. Então, eu vou reprogramar. E para eu reprogramar, eu tenho que afirmar isso para o meu pensamento. Jô, só pensar resolve? Não. Lá na infância, a repetição me fazia ter sentimentos. O forte impacto emocional me fez ter sentimentos. Então, eu só consigo mudar tudo quando eu junto o pensamento com meus sentimentos. Então, se eu me vejo conseguindo, se eu me vejo tendo aquele resultado, eu começo a pensar, eu começo a ver quais são os sentimentos que vêm no meu coração quando eu começo a ver que eu tenho esse potencial. Eu junto emoção com a razão. E é nessa hora que eu tenho uma conexão neural, que eu me permito construir uma nova conexão neural. Quando eu trago emoção ao pensamento das possibilidades, eu começo a reprogramar aquilo que está ruim dentro de mim, porque eu vim com a programação lá da minha infância. E aí eu começo a agir, e aí eu tenho novos resultados. Então, tudo começa pelo meu pensamento. Se eu passo o dia todo, ou grande parte do meu dia, pensando, eu não vou conseguir, vou chegar lá, vou me frustrar, está todo mundo conseguindo, e eu não consigo. E essa comunicação, sabe, o tempo todo, e esse sentimento que vocês sabem o que, que vocês sentem, vocês agem como? Se eu passei o dia todo falando que eu não consigo, é óbvio que a ação é não conseguir. Os resultados vão ser
Frustração. Vou mostrar que eu não sou capaz, que eu não sou merecedora, que aquilo não é para mim, que um monte de terapeutas infantis já chegaram no lugar onde eu quero estar, mas eu não consigo, que eu sou mais limitada. Ah, porque na minha cidade eu não tenho oportunidade? Ah, porque no meu caso eu não posso ir porque eu tenho filho? Ah, porque o meu marido não me apoia? Para com isso. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Você é responsável pelos seus resultados. Você está levando a vida que você está construindo, a vida que você está pensando, a vida que você está sentindo, com base nas ações que você está tendo. São esses os resultados. Tira da mão do outro, coloca na sua mão. Na mão do outro você não muda nada. Traz para a sua mão. É só com autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção, trazer luz. Quando a gente pede, Pai do céu, me ilumina. Eu falo, Pai do céu, clareia. O que eu não estou vendo? Pai do céu, me dá sabedoria. Ele traz visão. Não tem outra forma da gente mudar resultados, se não for mudar pensamento, sentimento, para mudar comportamentos, para mudar hábitos. Se eu não me ver fazendo aquilo e sentindo uma coisa boa, eu vou para a minha programação, fazer aquilo é ruim. Fazer uma hora de atividade física eu acho detestável, a não ser natação, todas as outras eu acho detestável. Se eu não ficar construindo na minha mente, por que eu vou fazer aquilo, porque meu corpo fica fortalecido, e quando ele está fortalecido eu sinto menos dores da artrite reumatoide, e consequentemente eu fortaleço os meus músculos, e aí os meus resultados vão ser melhores, porque eu vou começar a caminhar mais, ter mais mobilidade, com menos dor. Se eu não for vendo primeiro na minha mente, falar, vou não, está doendo, não vou não, vai doer mais. Se eu não ver o motivo, se eu não estou determinada a correr 1 quilômetro, porque eu quero correr 3 quilômetros, eu não vou começar. Jô, por que você quer? Porque eu quero sentir que eu sou capaz, que eu consigo correr uma maratoninha de 3 quilômetros. Eu construí esse desejo, então eu me vejo conseguindo, eu me vejo chegando na linha de chegada, eu me vejo celebrando. Mesmo que hoje eu ainda não consigo correr os 3 quilômetros, mas eu já me vejo assim todo dia, porque foi assim que eu comecei a correr 100 metros, 500 metros, para chegar em 1 quilômetro. É assim que começa, construindo na mente, porque foi lá que programaram o meu drive, foi lá que as coisas negativas viraram vírus, e hoje eu ajo com base neles. São eles que me param, são eles que não me deixam seguir. E aí, nós temos 6 habilidades mentais que nos permitem construir esse pensamento e esse sentimento para a gente alcançar resultados. Essa é a base de tudo. Nós temos capacidade de imaginação. Quando a gente era criança, a gente botava a capa da Mulher Maravilha, ou a gente ia na Lua. A gente pegava um giz, uma caneta, brincava de escolinha, a gente sentia a professora mais inteligente do mundo, podia ensinar tudo errado, mas sentia a professorinha mais inteligente do mundo. Podia falar igual Cebolinha, mas estava na frente podendo. Percepção é ver o como, é olhar as oportunidades, é olhar as possibilidades. Quem já assistiu minhas lives já viu eu falando a metáfora da mosca. Então, a mosca, ela vê a claridade numa janela de vidro e ela começa a querer sair do ambiente. E quanto mais ela não consegue, ela não entende, por que eu não consigo? Se aqui está claro, aqui é uma saída. E ela põe mais força e bate mais as asas. Ela afasta e zoom, até que ela cai no batente da janela e morre. E do lado tem uma porta aberta. Porque ela não afastou para olhar as possibilidades, ter percepção de que outro jeito eu faço. Se assim não está dando certo, como eu faço? Gente, tudo na vida tem uma saída. Não existe problema sem solução. As pessoas se afundam, as pessoas olham, por isso que eu fiz aquele exercício, estava falando com Laís, os picos e vales, a gente tem o hábito de olhar a hora que a gente foi no fundo, a gente não tem o hábito de olhar a hora que a gente foi no ápice, e cada vez que eu fui na montanha, eu voltei mais forte. Mas cadê a percepção? Ter vontade é uma habilidade, eu ter vontade de criar a minha imaginação. Jô, onde que a minha imaginação foi podada? Lá na infância, eu não nasci, que eu descobri que eu movimentava os bracinhos, engatinhava, que eu ficava aprumadinha em pé e que eu andava. A partir de um certo momento, começaram, por exemplo, na escola, eu olhava uma borboleta, a professora falava, ei, olha para cá que isso aqui cai na prova. E eu querendo colorir aquela borboleta,
E eu imaginar, falar, olha, a borboleta passou na janela e ela subiu na árvore, sentou na flor vermelha, depois ela encontrou uma outra borboletinha igual a ela e eles casaram. Me podaram isso na infância. Me tiraram essa oportunidade de construir saber e me fizeram aprender o que educação rígida queria que eu aprendesse. Que 2 mais 2 são 4, que eleva não sei qual da potência, porque o infinito do verbo, do provérbio, do adjetivo, do substantivo. Eu fui perdendo a criatividade. E aí, de novo, volta no exercício que eu comentei com Laís, cada vez que eu faço vocês irem no pique no vale, quando você fala, João, eu não consigo, eu falo, vê uma vez na sua vida que você conseguiu. Porque isso é gás. Quando você olha, Jô, quando eu fui tentar fazer o vestibular, foi muito concorrido, ou quando eu fui tentar meu primeiro emprego, ou quando eu fiz o meu primeiro concurso. Busca na memória quando você já conseguiu aquilo que hoje você está com medo. Hoje você está no muro buscando segurança, zona de conforto, sem coragem de vir para o lado de cá do crescimento. Isso chama-se barreira do terror. Essa barreira, ela me para. Essa barreira, eu vejo um monte de gente ir e crescer, e eu fico aqui, não, aqui tá bonzinho. Aqui eu sei como é que é, aqui eu já sei como é que eu ganho, aqui eu sei como é que eu faço. É lá é como? Para com isso. Pula isso. Se desafie, porque você consegue ir além. Intuição. O sentimento. Será que é esse pulo mesmo que eu quero dar no muro? Será que esse é o muro que eu quero derrubar? Todos nós temos. E as nossas razões. Por que fazer? Por que fazer? O que eu ganho fazendo isso? Pulando esse muro, derrubando esse muro, furando esse muro, cavando por baixo do muro, mas passando por lá de lá. Então, são percepções que a gente tem, são habilidades que a gente já tem e que a gente usou a vida inteira. Bom, identificar paradigmas. Jô, como que desgrama que eu identifico esses abençoados desses paradigmas? Olha só. Hoje você está tendo esses resultados aqui, mas você quer vir para cá. Quando você está vibrando no medo, tudo em você vibra medo. A sua voz vibra medo, a sua insegurança, e você passa isso, você transmite isso o tempo todo. E isso te impede de chegar aqui. E para que você chegue aqui, você tem que decidir algo, você tem que se comprometer com algo. E nessa hora, é nessa hora que a gente tem que derrubar o muro, que a gente tem que identificar os paradigmas e derrubar o paradigma. Eu tenho que ter muito claro o meu objetivo. Eu tenho que ter muito foco, porque a tendência é o paradigma virar um muro gosmento, me virar grude, me colar nele e não me deixar me libertar para eu seguir em frente. Se eu não estiver atenta, é isso que ele vai fazer comigo. Bom, e eu te convido a olhar, de verdade, aonde você está e o que você realmente quer. Aonde você está? O que você quer de verdade? Aonde que você quer chegar? Quando você olha para as pessoas que já chegaram, quem é que você modela? O sucesso deixa pistas. Quem já chegou está falando como foi. Como que chegou lá? Todo mundo conta como que chegou lá. Principalmente os que são mentores, porque ele conta indo no fundo do poço dele. E ele sabe como é que você sai de dentro do poço. A primeira coisa que eu peço é coloque luvas. Porque enquanto eu tiver unha, eu vou cavando e vou afundando. Se eu pôr uma luva, vou parar de cavar. Pronto, já pelo menos parei naquele lugar, para agora eu dar um jeito de como que eu faço para sair. Né? Então, o que realmente eu quero? Aonde que realmente eu estou querendo chegar? Qual é o meu objetivo? Gente, se você não tiver o como muito claro, como os cavaleiros brancos e negros, e só o cavaleiro branco, para quem assistiu o desafio de hoje, conseguiu uma imensidão de trevos. Eu conto num outro momento, faço uma live só para isso. Ele conseguiu mais trevo do que ele dava conta. Ele conseguiu mais trevo do que o reino todo precisava. Tinha tipo 10 trevos para cada pessoa do reino. E só ele ousou acreditar naquilo. Só ele foi buscar o como. Então,
quem você precisa ser para alcançar os seus objetivos. Porque se a pessoa de hoje está cheia de paradigmas e não está alcançando, quem você precisa se tornar? Quais são os hábitos e comportamentos a serem mudados? Essa pessoa aqui, que vai chegar aqui, não é a pessoa que está aqui hoje assistindo essa masterclass. Essa pessoa aqui, ela vai se desafiar, vai tomar decisões comprometidas e vai vencer a barreira do terror. Quem é essa pessoa? Quem ela tem que ser? Quando eu decidi parar de comer o açúcar, que era o meu vilão, eu tive que me tornar uma pessoa muito decidida. Eu passei pela abstinência igual quem sai da cocaína. Eu senti tremores por 2 ou 3 dias. Eu tive que desmarcar todos os meus agendamentos, de tanto que eu tremia meu corpo todo. E a nutricionista falou, fica tranquila, minha vista ficou embaçada 2 dias com névoa, como se tivesse uma nuvem nos meus olhos. Quando eu decidi me tornar mentora de terapeutas infantis, eu fechei um negócio que tinha 9 anos. Demorei uns 6 meses para faturar igual faturava lá. Eu sabia que eu queria ser. Eu desenhei, eu escrevi. E eu sabia o que eu tinha que deixar do lado de cá da segurança para eu passar para o lado de lá, do meu crescimento. Você usa as habilidades mentais para criar os novos paradigmas. Toda hora que eu mentalizo, que eu penso, que eu sinto, que eu conecto emoção e razão, eu crio um novo paradigma. Eu vou construindo por repetição. Então, chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão, dar um checkmate, né? Você precisa decidir mudar os paradigmas, achar eles e ir mudando. Gente, isso é a vida inteira. A gente vai encontrando. A gente vai buscando e vai encontrando mais. Construir uma nova imagem da pessoa que você quer ser. Porque essa hoje, insegura, com medo, travada, não vai chegar lá. Parar de aceitar qualquer coisa que esteja abaixo do que você merece. Ser comprometida e criar uma mentalidade destemida. Decidir estar no controle. Ser protagonista, atriz principal da sua história. Viver uma vida de liberdade física, emocional e mental. E a gente tem que decidir. Não, Jô, já comecei a gente ver aqui uns paradigmas, já estou escrevendo eles para poder mudar. Porque você está aqui e você quer vir para esse lugar. Então, está na hora de você agir. Está na hora de você pular para o lado do crescimento, sair do lado da segurança. Tudo que vocês forem identificando, vai anotando, gente. A gente só muda identificando. A autoimagem é a essência da personalidade e do comportamento humano. Mude a autoimagem e ambos serão transformados. Esse Maxwell Maltz, ele é um cirurgião plástico e ele observou que a grande maioria das pessoas que ele fazia cirurgia plástica, ele desenhava em 3D, mostrava para a pessoa, deixava a pessoa vendo aquilo por dias. Depois da cirurgia, fazia de novo 3D e a maioria das pessoas falava, não ficou igual. Não estou satisfeita, não estou feliz, não estou bonita, não estou gostando. Porque não adianta eu mudar a boca, mudar o olho, mudar o nariz, mudar a sobrancelha, se internamente, dentro do meu cérebro, psicologicamente, neurologicamente, as sinapses neurais são de feia, de inconveniente, de burra, de medrosa, de incapaz, de não merecedora, de escassa. Se internamente os meus pensamentos, as galinhas ficam falando para mim do que eu não vou conseguir, e se eu não neutralizo isso, pode fazer a plástica que for, pode fazer o curso que for, pode fazer a formação que for, você continua no mesmo lugar, porque você não olhou para dentro, para o que tem que ser mudado. E eu falo disso com experiência, tá? Eu era magrinha, choroninha, chatinha, chachelininha, doentinha, café com leite. Eu tive que ressignificar isso tudo para me tornar a pessoa que eu me tornei. Toda vez que a gente está com a nossa autoimagem distorcida, os nossos resultados são limitados. Toda vez que eu não tenho coragem de me olhar no espelho, que eu não gosto do que eu vejo no espelho, eu não gosto do meu interior.
Porque quando eu estou bem comigo, quando eu me amo, quando eu me aceito, quando eu me aprovo, quando eu me valido, aí é só sucesso. Aí é só decolar. Aí é só subir ladeira. Eu gosto muito da história do Coringa, mas é muito mesmo. O Coringa, ele foi para um quarto de hotel e por 2 meses ele viveu o personagem. Ganhou todos os prêmios. Ele era o Coringa incorporado. Quando ele saiu do filme, ele não conseguiu tirar o Coringa do corpo dele, ele não fez o mesmo processo. Então, ele pensava e sentia como Coringa. O Coringa ria assim. Vou falar assim. Começou a treinar e viver aquilo. 2 meses vivendo Coringa. Todo ator fala que fez laboratório antes de fazer uma novela, né? E ele fez esse laboratório. Quando ele saiu do filme, ele não aceitou aquela imagem. Ele olhava para ele e via aquela pessoa ruim. Ele via aquele Coringa malévolo, né? E aí, não teve ninguém que falou para ele: ei, criatura, você construiu o personagem. Agora constrói quem você quer ser. Ah, eu quero ser eu de novo. Vai lá e constrói. Começa a afirmar como você é, começa a falar como você é, começa a trazer a memória. Quem é você, como é que você age, como é que você fala. E aí ele não deu conta de viver, ele começou a ter ódio daquela pessoa que ele era, a autoimagem distorcida, e ele cometeu o suicídio. E assim com todos, atores, cantores, principalmente muito famosos, que entram nas drogas, autoimagem distorcida. Eles não vêem nada daquela fama. Está lá aplaudindo ele, ele não enxerga que ele é aquela pessoa. Quantas vezes você foi elogiado por um paciente, por um pai do paciente, e você não achou que você era merecedora, que você não tinha feito tanto? Quantas vezes falaram que seu cabelo está lindo? É o creme, é o shampoo, porque você tem a autoimagem distorcida. É o seu cabelo. Milhares de mulheres usam aquele shampoo e não ficou com o cabelo tão bonito quanto o seu. Por que a gente tem dificuldade de aceitar as coisas boas? Por que a gente olha para nós mesmos repetindo as frases que já são post-its lá da infância? Por que eu não faço um combinado com Deus para arrancar isso de mim? Ju, como é que eu faço para mudar? Arranca, sai fora de mim. Fala o novo eu sou, Pai do céu, eu não quero mais esse nem esse. Qual que você quer? Eu quero esse e esse. Como eu ouvi a vida inteira, que eu era chorona, doentinha, medrosinha, lentinha, fraquinha, café com leite, nas brincadeiras, minha mãe falava, era café com leite, senão ela quebra. Né? Porque eu era mais magra do que o vento levou, eu era um papel sulfite. Hoje, eu afirmo várias vezes por dia, eu sou forte, corajosa, destemida e saudável. Eu sou forte, corajosa, destemida e saudável. Porque eu preciso neutralizar. Eu confio nessa. E toda vez que eu tenho que me desafiar, fazer uma masterclass, a fazer uma live, a falar em público, a iniciar uma nova mentoria, eu sei quem eu sou hoje. Eu sou forte, corajosa, destemida, saudável. Eu sou sucesso, eu sou extraordinária. Eu sou uma mentora de resultados, eu sei disso. Os meus mentorados me validam, me dão feedback, eu recebo. Eu sei quantas vidas eu já transformei, quantas pessoas mudaram de nível porque passaram pela mentoria. Eu sei o meu potencial. Esses dias uma mentorada perguntou, Jô, você e Cora tem noção do que vocês fazem na mentoria? Eu falei, eu sei. Hoje eu sei. Jô, foi assim a vida inteira? É claro que não. É claro que não. Minha jornada começou há 6 anos. E até hoje tem coisa que eu preciso reconstruir quando eu identifico. Mas o pior já foi. O pior eu já reconstruí. E toda vez que a gente está com a imagem distorcida, olha os efeitos colaterais. Toda vez que eu não consigo chegar aqui nessa pessoa, que eu estou com a autoimagem distorcida, eu procrastino, eu começo as coisas e não termino. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não mudei o hábito, não mudei o comportamento, não mudei o paradigma. Se sente paralisada, porque o medo ainda manda de mim. Eu não busquei segurança. Ainda sou insegura, porque eu não busco na minha memória quando que eu fui segura. Não consegue vencer a barreira do terror. Fico aqui na segurança, não vou para o crescimento, porque eu acho que eu não vou dar conta. Não dá valor aos detalhes, limita os seus resultados, tem dificuldade de cobrar. Quantas vezes? É quanto? É quanto?
quanto, moço? Eu te mando uma mensagem para não olhar para a cara do outro e falar qual é o preço do seu atendimento. A dita mentorada de hoje, que ganha R$20, trabalha em 4 lugares. Tem um lugar que ela não sabe quanto que ela ganha por hora. Não, Jô, eu fiz tantas horas no mês todo e ganhei isso aqui, mas tem uns que são plano e outros que são particular. Tá, e quanto você... Não sei não, eu ganhei por tudo isso aqui. Não sabe o seu valor. Podem estar enganando ela. Limitando seus resultados. Sem coragem de falar, olha, meu valor é tanto, eu cobro é tanto. Eu quero receber é tanto por esse serviço. Eu não aceito receber esse tiquinho, não. Gasta dinheiro à toa e deixa de ganhar dinheiro. Repete padrões o tempo todo. O tempo todo. Tem alguém falando comigo, né? Ah, tá. Bom, para você melhorar, para você crescer, para você ter novos resultados, ou no seu negócio, vida financeira, conjugal, saúde, relacionamentos, você tem que melhorar a sua autoimagem. Não vai. O medo te para, a insegurança te para, a falta de dinheiro te para. A falta de dinheiro vem por quê? Padrão de comportamento, paradigmas. Se eu sou feliz com pouco, para que eu vou ter muito? Para quê? O pouco com Deus é muito. Não, mas o muito com Deus também é mais ainda. Eu vou passar numa calçada de cimento grosso. Passa graxa aí para eu deslizar. Graxa é dinheiro. Muito mais fácil passar pela vida com abundância, com prosperidade. Por que tem medo de receber? Ainda tem a concepção que terapeuta infantil atende pelo social. Eu faço de graça. Ah, eu tenho dó de sair desse lugar e ir para outro, cobra mais. Autoimagem distorcida. Não tenho dúvida disso. Medo de receber mais, de faturar mais. Quando você encontrar a sua autoimagem reconstruída, você vai perceber que existe dentro de você uma versão 10 vezes melhor do que a que tem hoje. É por isso que a gente consegue construir aquele caminho. É por isso que a gente vence o medo. É porque eu começo a tirar as lentes. Imagina que você está usando um óculos com 20 lentes. Umas escuras, uma marrom, umas verdes, umas pretas, umas cinza e as claras. E você está enxergando o mundo pela lente de quem falou algo que hoje você se comporta com essa comunicação. Alguém exigiu de você perfeição. Você quer ser perfeita. Alguém na sua infância exigia que você acertasse sempre. Hoje você quer acertar sempre. Não tem coragem de ser imperfeita. Alguém exigiu de você, alguém exigiu de você, alguém exigiu de você. E é assim. Lá na infância, chegava com um boletim. 10 notas, 10, 9, 8, uma nota vermelha. O que é para a porta da geladeira, para o outdoor da geladeira, era nota ruim. Ó, vô, vai não, perdeu nota. Cinema, não vai não, perdeu nota. Comprar bala, não vai não, perdeu nota. E a gente começou, aprendeu a olhar para o ruim. Deletava tudo que era bom. E hoje a minha autoimagem é distorcida. E eu preciso tirar esses vírus. Porque eu não sou essa programação que eu tenho hoje. Eu sou a pessoa que eu tenho o potencial de ser. Eu sou aquela menina, aquela criança que decidiu engatinhar e foi. E foi. A gente é muito inteligente. Quando eu tinha 4 anos, a minha vida era rodeada de cato. Eu tinha 4 anos, na minha casa morava 4 pessoas, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. E eu comprava 4 pães na venda de Juca. Gente, 4 anos. E eu zuretava. Quantos anos você tem? Ah, eu tinha 4 anos também, né? Então, minha vida era cato. Aí o povo perguntava, quantos anos você tem? Eu, cato. Chegava lá em Juca, Juca falava, quer cato, pães? Um dia eu da pá virada, porque eu nem sabia ainda que eu era dominante, mas eu já era da pá virada. Juca chegou com os pães para enrolar naquele papel, né, de embrulhar pão. Tipo os embrulhar prego, mas embrulhava pão. E eu falei, Juca, eu separei os pães. Quantos tem aqui? Ele falou 2. E aqui? 2. Pode embalar. Juca embalou, eu fui embora para casa. No outro dia eu cheguei, Juca, me dá 2 pães. Quem viajou? Me dá 2 pães. Juca me deu 2. Eu falei, Juca, agora me dá mais 2. Ele não se aguentou. Ele fechou a venda e foi lá falar com o pai e mãe.
Olha o que essa menina aprontou hoje. Então, a gente nasce inteligente, esperto, até que começam a limitar, a podar. Se a Cora falar hoje para mim assim, mãe, vamos fazer o Enem? Eu falei, você tá louca? Eu não sei mais química, geografia, eu só decorei. Eu não sei esses trem mais, não. Quer dizer, física, matemática, eu ainda sei porque eu sou formada nisso. E aí Cora vai, e eu não vou. Por que eu tenho medo? Porque Cora, mesmo já tendo saído da faculdade há alguns anos, ela está mais preparada que eu. Os meus sobrinhos fizeram Enem o ano passado. Tia, vamos fazer Enem? Vocês estão ficando malucos, eu tenho medo daquilo, eu vou tirar 0. Eles estão mais preparados do que eu. Então, quando as outras pessoas falam com você, te podando, te limitando, te impedindo, acredite, eles estão falando com base no medo deles, das experiências deles, do que eles viveram. Então, se eu falar com a minha mãe, mãe, vamos pular de paraquedas, mãe vai. Vou falar com o pai, mãe é doida, mãe vai. Mas se eu falar com o pai, pai, vamos pular de paraquedas? Menina, larga de ser boba, eu não sou pássaro, não vou lá voar, não. É a crença dele. Ele tem o medo dele. E tantas outras coisas que, se eu sugerir, meus pais vão falar, não vou, não. Isso é perigoso. Meu filho, isso é perigoso demais. A gente foi andar nas corredeiras, com o presente das mães que a Cora me deu, né? Aquele tal de Rafit lá. Nossa, tive que mostrar as fotos para a família depois. Todo mundo achava que aquilo era uma loucura, que a gente ia morrer afogada. Mas tudo é treinado, o povo ensina tudo. O medo é conforme o que você sempre viveu. E a gente tem que passar por essas situações para vencer os nossos medos, para ver que a gente tem coragem de vencer a barreira do terror. Porque a gente é muito mais do que a gente acredita hoje. Se tirar essas vendas, essas lentes, essas escamas que estão nos nossos olhos. E aí, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu olho para mim e sei quem eu sou, descubro as minhas forças, descubro o meu potencial, aí ninguém me segura, porque a minha autoimagem está construída. Eu olho para o espelho hoje e falo, Joenice, eu amo você. E eu falo com essa cara que eu estou falando para vocês aqui. Todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, eu falo para mim. Eu te amo, eu te aprovo, eu te valido. Porque se eu não me aprovar, se eu não me validar, por que eu vou ficar esperando pelo outro a vida inteira? A Joyce ficou horrível. Eu gostei. Nossa, a pessoa está de batom roxo. Ela gostou. Para ela tá linda, tá feio para você. Para você, batom tem que ser vermelho, rosa, marrom. Para ela é roxo, azul, cor de abóbora, verde. É assim. A gente chega na manicure e tem esmalte de tudo que é cor. Porque tem gente que pinta de tudo que é cor. E a gente tem que quebrar esses padrões de achar que as coisas é do jeito que a gente aprendeu que era. A minha razão. Ah, porque eu aprendi assim. Para de aprender assim, porque senão você não vai construir a sua autoimagem, né? Realmente a imagem construída. E eu te convido a expandir a sua mente, a virar uma chave dentro de você. Eu acho que vocês identificaram muitas coisas. E eu convido vocês a virarem uma chave para que vocês consigam ter a percepção de quem de fato vocês são. E aí agora eu quero que vocês respondam a essas perguntas. Quais ações, comportamentos, hábitos, paradigmas que você está fazendo hoje que estão te conduzindo ao teu cenário de vida atual? Se você não chegou ainda onde você quer, e você está aqui, e você quer vir aqui, você está vibrando no medo e você não está conseguindo vibrar no amor, quais são as ações, comportamentos e hábitos que você está tendo e que está te impedindo? Que a emoção que vem é de tremor, é de ansiedade, é de angústia, é de aflição, e você não dá o próximo passo. O que é isso que você está sentindo? Que paradigmas foram esses que você identificou? Que padrão você vem seguindo que é dos seus pais e não serve mais para você, dos seus professores, da igreja? A igreja afirma até hoje, vai para o céu quem é pobre, quem é doente, quem é miserável, quem é sofrido. Você besta, meu lugar no céu está garantido. A salvação é individual, e a minha eu já garanti. Quem é padre para dizer que eu não vou? Então, são muitas afirmações que estão na nossa mente. Quais ações ou comportamentos, ou hábitos, ou paradigmas, ou crenças que você precisa eliminar
que não te serve mais, que é uma roupa que não te veste mais de forma adequada. Sabe aquelas mini saias de cocotinha que a gente vestiu quando era jovenzinha? Não serve mais. É assim o paradigma. A gente começa a achar inconveniente com aquilo, que não faz mais sentido para a gente. Arranca isso. Primeiro identifica, depois a gente muda. Quais as novas causas que você vai produzir a partir de agora para você chegar naquele eu sou, eu chamo a eu de milhões? Por quê? Porque é uma transformação. Eu tenho que sair dessa eu aqui e chegar na eu de milhão. Na mentoria, eu faço a jornada certinha para vocês construírem a eu de milhões de vocês. Com texto, alguns fazem com imagens, construir a nossa eu de milhão, para ficar fácil de eu saber o caminho. A gente faz planos de ação, a gente faz descrições da nova eu sou, a gente faz tudo para que a gente chegue mais rápido. E acreditem, as pessoas têm resultados quando elas olham para isso aqui e decidem mudar. E só vai conseguir mudar se olhar para isso aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu vou vir aqui em vocês. Bom, eu quero que vocês falem para mim agora. O que foi que vocês identificaram? O que foi que vocês perceberam que não serve mais? Que roupa não veste mais vocês? Que comportamento, que paradigma? O que veio disso tudo que eu fui falando de mim e vocês foram identificando de vocês? Pode abrir o áudio, quem quiser falar, ou levantar a mãozinha, se tiver mais de um querendo falar. Quem vai falar? Se não falar, eu escolho, hein, gente? Oi, Andressa, você tá aí, hein, lindona? Andressa é mentorada da turma... Eu cheguei atrasada, mas eu tô. Turma 3 ou turma 4, eu não me recordo agora. Bem-vinda, Andressa. Obrigada. Ariane também é mentorada, está aqui. Bem-vinda, Ariane. Boa noite, sim. A Ariane é da turma 4, a gente está na turma 5. Gente, quem vai falar? Vera Lúcia abriu o áudio. Sim, foi eu mesmo. Por favor, Vera. Nossa, eu cheguei um pouco atrasada, porque, no caso, eu me confundi, né? Ainda bem que eu olhei lá no WhatsApp, e aí, no caso, vi as meninas comentando, aí eu falei, gente, é hoje ou amanhã? Mas aí, quando eu olhei, falei, meu Deus, eu estou perdendo a aula e não tô no... E rapidinho eu entrei aqui. Nossa, Que você bom. está assim... Eu estou maravilhada com as suas palavras, que, assim, eu me identifiquei com tanta coisa e tanta coisa nesses Amém. poucos momentos, Mude. que, assim, sabe, eu espero que... Eu ainda não estou ainda na metade do curso, porque eu sou muito lenta, né? Porque eu gosto de assistir as aulas e copiando. Quem te falou que você era muito lenta? Conta para mim. Quem foi que pregou esse post-it e você arranca isso agora? Falei, eu tenho o meu ritmo. Eu tenho que o meu arrancar tanta tempo. coisa, tantas Tira. coisas que eu tenho que Mas arrancar da arranca minha esse aí vida. agora. O lento acabou. Eu tenho o meu ritmo. Tá bom? Então, assim, eu gosto de ir vendo as aulas, né, e copiando, que a Cora tem muitas informações para passar, informações importantes, né? Então, assim, eu estou bem atrasada com relação a isso, estou até preocupada, porque, assim, eu gosto de ir estudando, né? E porque quanto mais você anota, mais memoriza as coisas, né? Com E você certeza. aprende muito mais. Com certeza. Então, assim... Eu estou um pouco preocupada, mas, assim, contente por ter conhecido a Cora e agora muito mais conhecer você. Amém. Seja Porque bem-vinda. são vários medos, né, que a gente rotula a nós mesma, né, e a gente, não, às vezes, não sabe por onde começar. Começa Né, a por onde ouvir. entrar, por onde ir. Começa a ouvir, Então, Vera. assim, nossa, O que eu estou você... aqui... Começa a ouvir o que você fala de você. Esse é o primeiro exercício. Eu sou doida, eu sou tonta, eu sou destrambelhada. Começa a ouvir. Lá na minha família, eles me chamavam, eu, minha sobrinha e uma cunhada, as brocas, as destrambelhadas. No Nordeste, broca é destrambelhada. Por quê? Porque é como se eu tivesse uma asa. E toda vez que eu ia passar numa porta, a maçaneta, elas agarram as minhas blusas. Então, eu vivia com roxo nos braços, eu vivia com roxo no quadril, eu vivia com roxo na canela. Quando eu identifiquei que eu repetia, eu sou broca mesmo. Eu falei, acabou essa palhaçada. Comecei a falar, eu sou cuidadosa comigo.
eu sou perceptiva de onde eu ando. Acabou, eu não tenho roxo mais. Acabou. Então, a gente tem que começar a ouvir o que a gente fala sobre nós, quais são os adjetivos que eu estou usando para mim mesma. Tá bom? Pois é, e eu só, às vezes, eu me acho que eu falo adjetivo até ruins para mim mesma, né? Porque você vai indo, vai se rotulando e Exatamente. acaba que você falou, né? Você vai mentalizando e Vira realmente aquilo. a gente acaba Vira aquilo. virando um hábito, né? É isso. Então, assim, muito obrigado pelas informações. Eu tô assim muito emocionada em conhecer você Obrigada. e espero que assim eu possa contar pelo menos com você para poder nessas mentorias aí. Vou procurar não perder as aulas Vai ter para outra, comigo poder, e Cora em breve. Tá sim, bom? aí para poder, no caso, eu aprender muito mais com vocês, tá bom? Amém, amém. Quem mais vai Muito falar? obrigada. Amém, obrigada a você. Tem mais, tá, gente? Acabou não, porque eu parei para vir cá para vocês falarem. Luísa, pode falar, Luísa. Essa cara linda aí tá até sorrindo. Vai, abre o áudio, toca o pau, fala aí. Joga esses bichos para fora aí, cospe. Não, mas é igual a Vera falou, a gente vai se reconhecendo em muitas coisas, né? Em várias coisas. E aqui eu tô barrigando porque eu tô buscando uma perfeição que não vai chegar nunca, né? Porque exigiram de você lá na Porque quando eu infância. alcanço o que eu quero, né? O que eu achava que era um gap meu, A eu régua percebo sobe. que tem outro, exatamente. Então, é isso. Luísa, eu sempre vou contar as minhas histórias. Lá na infância, nós somos 4 filhos, né? No primeiro casamento. A mais velha tinha um probleminha de saúde. O mais novo era da pá virada, o depois de mim. E a caçula nasceu 10 anos depois, que é a sócia da Cora. Então, minha mãe não olhava para mim. Aí eu comecei a perceber que quando eu tinha êxito nas coisas, a minha mãe olhava para mim. E eu comecei a acordar às 5 da manhã para natação, de lá eu ia para o colégio, depois ia para a fotografia, depois eu ia para o inglês, chegava a fazer as tarefas e dormia. Porque cada prêmio da datilografia eu fui a número 1, da natação eu era uma das campeãs da equipe da escola. Eu comecei a identificar que a minha mãe olhava para mim quando eu ganhava título. Então, quando a gente começa a entrar nesse gap, não tem fim, porque eu não quero para mim, eu estou querendo para alguém. Não é para você, é para alguém. Não é para você, é para alguém. E até que você constrói essa sua autoimagem, você vai continuar fazendo para o outro. Até que você percebe, de fato, quem é você e o que você quer. Aí você vai fazer por você. Tá bom? Toma consciência aí. Alguém mais quer falar? Obrigada. Nada, meu bem. Alguém mais vai falar? Eu quero. Por favor, Laís. Eu me identifiquei muito com o ponto que você falou sobre, às vezes, as pessoas elogiarem nosso trabalho e a gente não acreditar. Isso é uma coisa que eu vivo muito, assim. Por exemplo, ontem eu fui na festa de Natal do lugar onde eu trabalho. Meus pais foram também. E eu estava apresentando os pais de alguns pacientes para os meus pais, né? E eles agradecendo e parabenizando, e falando bem de mim. Às vezes acontece de algum paciente que eu atendi em um lugar, me encontra em outro, e essa foi a primeira TO que eu conheci, que não sei o quê, fala várias coisas. Hoje uma mãe entrou em contato comigo, falou a mesma coisa, inclusive é até muito engraçado que a filha dela, a questão maior era a seletividade alimentar. E aí ela estava falando que ela descobriu agora que são causas orgânicas e tudo mais, a questão toda do... Ela foi cobrando exames, né, exames de laboratório para descobrir a causa. E aí me veio um sentimento meio que de culpa, de, sei lá, tipo, poxa, enquanto eu estava fazendo atendimentos, eu nunca peguei nessa parte, que seria interessante. Já, né, me colocando para baixo e tudo mais. E ela ali falando comigo, me convidando para participar de um projeto com zero julgamento em relação a mim, sobre eu não ter dado aquele caminho. E sobre como, às vezes, a gente recebe essas coisas positivas e a gente simplesmente... Vai achar um negativo, né? não se sente capaz. Desmerecer. Exato. Isso aconteceu muito, assim, eu trabalho numa ONG, né, assim, que eu gosto muito, o pessoal super me elogia e tudo mais, mas eu fico nessa carga negativa. E aí teve uma última semana que foi a devolutiva com os responsáveis, que eu gosto muito do momento de conversar com os pais.
Mas eu fiquei tão ansiosa que eu só tava chorando, assim, sozinha, claro. Fiquei chorando, me sentindo mal, e aí vem sentimento de eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente. Autoimagem distorcida. Eu tô fazendo muito menos do que eu deveria, porque eu não tô conseguindo aplicar o negócio do curso, tal, não sei o que lá. E é uma carga bizarra. Que é isso, né? A gente fica falando um monte de coisa negativa pra gente que a gente nunca falaria para um amigo nosso, para uma pessoa. Falou lindo agora. Eu não falaria para o outro o que eu digo para mim. Exatamente. E aí, gostei disso que você falou, que você se olha no espelho e diz que se ama, que se aceita. Eu vou começar É o primeiro movimento. No primeiro dia é patético, dá vontade de chorar, a gente vai buscar defeito no rosto, aí você só foca no olho, no brilho do olho e reforça. Laís, eu amo você, eu aprovo você, eu valido você. Esse é o começo da construção dessa autoimagem que eles vai se aceitando. Tá bom? Perfeito. Vou voltar lá. Ok, então, acho que vocês anotaram, né, as perguntas. E aí, se você deseja mudar os seus resultados, se sentir no seu coração de continuar trabalhando o seu desenvolvimento pessoal e profissional, eu te convido a vir para a mentoria. A mentoria Mapa da Ação para Terapeutas Infantis foi construída por mim e por Cora, foi um caminho que a gente foi construindo, e ela é da seguinte forma: a gente trabalha ao longo das sessões, tem a mentoria individual ou em grupo, mas as minhas mentoradas amam. A Ariane, que está aí, ela fez em grupo e fez em individual. E as pessoas amam começar pela mentoria em grupo, porque elas começam a perceber que todo mundo tem os mesmos problemas, igual vocês viram aqui. Todo mundo está, de certa forma, com a autoimagem distorcida e poderia estar tendo mais resultados. Então, a gente trabalha a mentalidade, trazendo consciência, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, planos e ações. O tempo todo a caminhada é assim, o tempo todo. E uma coisa muito bacana que a gente ouviu de uma mentorada agora da turma 5, é o seguinte, ela falou assim: Jô, todo curso, toda mentoria que eu fiz, as pessoas me deixaram no meio do caminho. É como se eu fosse a mais lenta, eu fosse mais retardatária, ou eu desanimava e eu era deixada para trás. Não tem essa possibilidade. Eu e a Cora, a gente não deixa. Alguns brincam, né, que é no chicote, mas a gente vai no pessoal. Toda vez que a pessoa some, eu vou no pessoal. O que houve? O que você não está conseguindo? Qual é a dúvida? Eu tenho 2 ex-mentoradas aí que podem falar. A Andressa, até hoje, cada vez que ela... Eu falo que é boneco doido, né, que a gente celebra. Toda vez que ela tem uma conquista, ela manda mensagem para mim: Jô, essa eu não podia deixar de te contar. Porque hoje ela já sabe quem ela é, a capacidade dela e o potencial dela. A Ariane também sabe. Fez em grupo e fez depois individual, né? Porque é um caminho de construção mesmo. E essa mentoria é para terapeutas que buscam faturar mais. A gente fala do 10K porque vocês merecem. Vocês é que não acreditam, mas vocês merecem faturar isso sem ter que trabalhar 60 horas, 2 empregos de 30 horas, né? Mudanças na carreira que está estagnada, sem direção, crescer na profissão sendo valorizada e reconhecida, ter clareza e objetividade para tomar decisões, aprender a se posicionar sem medo, a vencer a barreira do terror. O que está incluso nessa mentoria? Avaliação de inteligência emocional, relatório de sabotadores, relatório de perfil comportamental. A Cora fala muito desse relatório. Ele tem 25 páginas falando de você, para você, sobre você. Você e o mundo à sua volta vai responder sobre você. 45 páginas. Para quem não sabe quem eu sou, lá tem todos os adjetivos do que você de fato é. As 5 primeiras que compram sempre ganham uma sessão individual com Jô, de 1 hora de duração, uma sessão de mentoria de imagem em grupo, que é sensacional, quem fez, amou. 4 meses sendo acompanhado por mim e por Cora pelo WhatsApp, e as 4 primeiras ganham uma supervisão com a Cora também de 1 hora. Tá? Quais são os módulos? Mentalidade e inteligência emocional, para despertar já, identificando os sabotadores e aprendendo a neutralizá-los. Aí vem uma sessão com a Cora de crescimento profissional, que não tem nada do aprimoramento, tá, gente? Não tem relatório, é decolar o foguetinho, é botar gás e ele subir. Análise do perfil comportamental, plano de carreira
Aí depois vem de novo com a Cora, marketing, posicionamento, depois vem mentalidade financeira e a última sessão de fechamento, eu e Cora, que a gente pega uma validação, feedback, dá suporte, ajuda vocês no global. Esse é o valor da nossa mentoria, 2.470 à vista ou 12.247. Mas isso são para pessoas que não são astronautas. Os astronautas têm R$500 de desconto. Então, para os astronautas, fica 1.997 à vista ou 12 vezes 202,40. Deixando claro que essa correção, essa mudança de valor é da plataforma que a gente usa para financiar vocês parcelarem. Quanto menos vocês parcelam, menor é os juros, né? Então, é um financiamento que vocês fazem. Eles pagam para a gente o valor e vocês pagam da forma que vocês conseguem. Bom, mas para quem está aqui hoje, eu vou dar um bônus extra no valor de R$500, e isso eu nunca fiz em nenhum lançamento. Esse é o primeiro que eu vou fazer. Eu vou dar uma sessão individual comigo de 1h30. Jô, se eu tiver entre as 5 primeiras que ganhou aquela sessão de 1 hora lá com você, né? As 5 primeiras ganham uma sessão individual com o Jô de 1h30. E essa sessão, normalmente, eu faço lá do meio para o fim do processo da mentoria, porque eu preciso pegar o seu sabotador, o seu perfil comportamental, pegar os seus vícios ainda para te ajudar nessa mudança. Então, você ganha aquela e você ainda ganha para quem compra hoje, mas só para quem compra hoje aqui, né? Ao longo da noite, aí vocês têm um bônus extra, que é uma sessão individual comigo, que é para, de fato, eu sentar com você e traçar o seu ano de 2023. É uma sessão onde primeiro eu vou identificar da onde você nasceu, sabe aquela hora que o bebezinho está lá com o funil aberto? A gente vai lá e depois eu venho construindo o novo personagem, né? Descaracterizar o coringa que a gente se torna e se transformar a pessoa com autoimagem construída. Jô, como que eu faço se eu tiver interesse? Me chama no privado. Eu nem sei se eu consigo por aqui. Deixa eu ver se eu consigo por aqui pegar o link para quem tiver interesse de já comprar a mentoria e vir comigo e Cora, porque é somente hoje que a gente vai fazer isso. O combinado entre eu e Cora. Se eu conseguisse copiar aqui, né? Espera aí. Eu não sou boa de copiar link, não. Ele ficou maior do que ele estava, mas eu vou botar aqui para vocês. Para quem tiver interesse, vou colocar aqui no chat. E se não conseguir pegar aqui pelo chat, é só me pedir depois lá pelo WhatsApp. Entra no meu particular, lá pelo grupo, e pede. Gente, essa é a última turma por esse valor. Todas as pessoas que fizeram a mentoria com a gente ao longo de 2022 pagaram esse mesmo valor. A gente ia aumentar, aí nós falamos, não vou aumentar na turma de janeiro, não. Vou aumentar na próxima turma, que é a turma de março ou abril, tá bom? Então, para quem tiver interesse, vem com a gente nessa jornada, vai ser muito bem-vinda. Se eu conseguir, eu ainda agendo essa semana de 1h30, eu consigo agendar essa sessão de 1h30 ainda essa semana, faço o possível para conseguir, ou fica para a primeira semana de janeiro. Eu gostaria de fazer foto com todas as câmeras abertas. Viu, Andressa? Viu, Ariane? Abre aí para a gente poder ver essas caras lindas. Ah, essa Ariane é linda, gente. Oi, Lia. Bonita, estava aí escondida, né? Esse povo tem mania de esconder a mulher bonita. Aê, Andressa! Então, vamos lá. Cadê a Maria Luísa? Cadê a Kátia? Eu vou fazer a fotinha, tá? 1, 2, 3 e já. Fiz um monte. Quem aqui é astronauta? Levante a mão. Quem é astronauta? Todo mundo é astronauta. A Luísa, você não é astronauta? Ainda, né? Você ainda não é astronauta. A Maria Luísa é astronauta? Não vi a resposta dela. Claudete, você é astronauta? Você é aluna da Cora? Ok. Normalmente vem muitas alunas da Cora para essas aulas de Masterclass. Eu e a Cora vamos fazer uma no início de janeiro, mas eu vou continuar avisando lá no grupo. É a primeira vez que eu fiz o desafio de 10 dias, né? Hoje foi o 8º dia. Gente, eu gostei tanto que eu vou fazer todos os meses um desafio diferente
para quem estiver me seguindo. É claro que não vai ficar o mesmo grupo, mas eu vou estar sempre avisando lá nas redes sociais, então em janeiro, com certeza, eu vou fazer outro desafio, tá bom? Gostei muito, gostei de estar aqui com vocês. Obrigada por ter dedicado esse tempo. E eu quero notícias, tá bom? Quero que vocês me contem, ou lá no grupo, ou no particular, ou no direct, o que vocês mudaram a partir de amanhã por viver esse momento aqui com a gente. Tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e segue aí que já já tem outra, tá bom?